Bom, vamos falar agora de Brasília, porque lá em Brasília a preocupação é essa falta de alinhamento, né, entre Bolsonaro e os governadores do Nordeste. Isso preocupa, né, Nivaldo? Ah, claro. Não sabemos onde isso vai dar. Né? Complicado, né? Você viu aqui agora há pouco o ex-governador Hugo Napoleão recomendando prudência, tranquilidade, mas o clima não é esse na relação atual, né? Não é. Vamos falar com o Délio Rocha, direto de Brasília, vai trazer mais detalhes para nós. Délio, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Joelso, e agora boa tarde para o Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Nordeste, declarações que foram interpretadas como preconceituosas, e embora o presidente tenha negado o preconceito, tenha rebatido as críticas, a relação entre o governo federal e as principais lideranças do Nordeste não é boa. Esta semana eu conversei com alguns deputados federais da bancada nordestina aqui, deputados da oposição e governistas, e eles comentaram sobre essa postura do presidente em relação ao Nordeste. Vamos acompanhar na reportagem. As dificuldades de Jair Bolsonaro com o Nordeste vêm desde as eleições. Na região, ele teve seu pior desempenho eleitoral, com apenas 30% dos votos válidos. E atualmente os 9 governadores nordestinos não têm alinhamento com o governo federal. Além disso, o PSL, partido do presidente da República, conta com só 5 deputados dos 151 parlamentares que compõem a bancada do Nordeste na Câmara. A região, portanto, é o principal foco de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. E as últimas manifestações públicas do presidente da República, em alusão ao Nordeste, não contribuem para melhorar este cenário. Há 2 semanas, Bolsonaro chamou o nordestino de Paraíba, numa referência pejorativa aos nativos da região. Depois, em tom de brincadeira, o presidente tentou contornar a situação, dizendo que até se sentia nordestino. Só faltava ter a cabeça grande, usando mais uma referência depreciativa. E esta semana, durante um evento na Bahia, Bolsonaro condicionou a liberação de verbas para a região ao alinhamento dos governadores com o Executivo Federal. O deputado Max Beltrão, coordenador da bancada federal de Alagoas, condena as declarações de Jair Bolsonaro. Como deputado federal, eu não posso aceitar, e nem é nem um pouco saudável, a gente ficar vendo o governo federal dar declarações que vai prejudicar os estados do Nordeste por questões políticas. Cabe ao presidente da República e aos governadores resolver as questões políticas sem prejudicar a população. O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, é outro parlamentar a condenar a postura do presidente da República em relação ao Nordeste. Eu vejo com muita tristeza, até porque ele é presidente do Brasil, não é de uma região específica, ele está indo na contramão da história. Eu desconheço qualquer presidente que tenha feito declaração dessa. Ele está na contramão da história, ele devia se espelhar em Dom Pedro II, que disse que vende a joia da coroa para salvar o Nordeste da seca. Então, assim, com muita tristeza, o Nordeste não vai aceitar essa posição de um estadista, né? Pelo menos foi eleito para isso. Jair Bolsonaro negou que tenha agido com preconceito contra o Nordeste. E o presidente lamentou não poder fazer piada sobre os brasileiros de diversas regiões. E em um discurso na Bahia esta semana, o presidente disse que o seu preconceito é contra o que chamou de governadores ladrões. Mas as justificativas do presidente da República, no entanto, não impediram moções de repúdio de todos os governadores do Nordeste e do colegiado que reúne os presidentes das assembleias estaduais da região. Mas o deputado Julian Lemos, do PSL da Paraíba, defende a maneira como o presidente se relaciona com o Nordeste. O presidente é um ser humano, ele tem uma função institucional, ele não tem tido nenhum tipo de preconceito, eu tive pelo meu estado. Eu acho que foi um dos estados que mais recebeu visita de ministros. A primeira-dama esteve na minha cidade, Campina Grande. O presidente ele é um camarada cortês com os nordestinos, eu sou prova disso. O deputado Átila Lira, coordenador da bancada federal piauiense, também defende o presidente da República e diz que existe uma boa relação entre os parlamentares do Piauí e o governo federal. Ele tem um atrito aqui e acolá, mas de maneira geral, essa harmonia tem que ser encontrada. E não há coisa nenhuma de preconceito. Ele é um homem, é espontâneo, é franco demais.
E às vezes diz as coisas e são interpretadas assim, como de forma, achando que é um preconceito em relação ao Nordeste. Coisa nenhuma. Ele é um homem comum, um homem simples. E creio que até com o Flávio Dino esse diálogo venha normalizar. Tá aí, então, Délio Rocha, obrigado pela participação. Délio, direto de Brasília, trazendo as informações sobre essa situação que envolve Brasil e Nordeste.